Pelos frutos, irmãos, se conhece a árvore. A árvore boa dá frutos bons. A árvore ruim dá frutos ruins. Não pode, irmãos, de uma mesma árvore proceder duas essências. Ou a árvore dá frutos bons, ou a árvore dá frutos ruins. Pelos frutos se conhece a árvore. Vamos analisar, irmãos. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jubiceus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Irmãos, observem algo. Davi, ele tinha amor ao próximo? Ou Davi era ímpio? Ímpio, irmãos, o sistema religioso ensina vocês totalmente errado a respeito de ímpios. Porque o sistema ensina que ser ímpio são as pessoas que ficam fora do sistema, são pessoas que não frequentam o sistema religioso, são ímpios. Mentira! Porque ímpios são aqueles que praticam crueldade, maldade com o próximo. São aqueles que se vingam das pessoas. São aqueles que praticam vingança, maldade, crueldade, assassinatos. Não foi isso que Davi fez? E aí, irmãos? Davi, ele teve amor ao próximo? Ele praticou a bondade, a piedade com as pessoas? Ou Davi foi cruel? É só vocês pegarem dois exemplos, irmãos. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Davi matou 10.000 homens. Matar, irmãos, é bondade ou crueldade com o próximo? O que é matar? Assassinar. Assassinar é uma crueldade, é ser ímpio. Davi matou Golias. Matar, irmãos, é o quê? Crueldade. Faço novamente a pergunta aos irmãos. Davi, ele praticou a bondade, a piedade, o amor ao próximo com as pessoas? Ou ele foi ímpio? Ele foi uma pessoa cruel? Davi foi ímpio. E se vocês observarem bem esse versículo, irmãos, se vocês observarem bem, este versículo está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Vocês vão ver o seguinte: Davi dá ordem aos soldados: se vocês quiserem matar esses jubiceus... Olha só, irmãos. Davi dizendo aos seus soldados: se vocês quiserem matar os jubiceus... Pera aí, irmãos. Quem é que mata desde o princípio? João, capítulo 8, versículo 44. É o diabo. Vocês são filhos do diabo, querem fazer o que o pai de vocês quer. Porque desde o princípio o diabo foi assassino, homicida. Um dos mandamentos do pai: não matarás. Irmãos, os mandamentos do pai são os mesmos, desde a fundação do mundo. Até os dias de hoje, os mandamentos do pai são os mesmos. Pode passar céu e terra, mas a palavra do pai nunca, jamais passará. Não matarás. Um dos mandamentos que o pai deu desde o princípio: não matarás. Davi matou. E Davi incentivava as pessoas a matarem. Davi disse aos seus soldados: se vocês quiserem matar os jubiceus, mate. Mate os jubiceus se vocês quiserem matar. E continuando, irmãos. E ali Davi disse: se vocês quiserem matar os jubiceus, estes pobres, cegos, aleijados que eu tanto odeio. Vocês observaram, irmãos, a fúria, o ódio de Davi pelos cegos e pelos aleijados? Irmãos, quando o Messias veio aqui nessa terra, o Messias, ele curou os cegos, os aleijados. O Messias, ele acolheu. O Messias, ele resgatou. O Messias teve piedade das pessoas cegas e aleijadas, pois essas pessoas cegas e aleijadas eram excluídas pelo povo judeu. Este povo de Davi, de Moisés e Abraão, este povo que seguiu Deus Israel, excluíam as pessoas cegas e aleijadas. Elas eram excluídas do meio do povo de Israel. As pessoas não queriam chegar perto dessas pessoas. Quando o Messias veio aqui nessa terra, o Messias foi até essas pessoas. Messias fez sinais e maravilhas de bondade. Messias curou os cegos de nascença. Messias fez com que o paralítico andasse. Esses mesmos que Davi dizia: esses pobres cegos que eu tanto odeio. Irmãos, o que o Messias disse? Que é para nós amarmos uns aos outros, mas amar com verdade. Amar as Escrituras. E assim amaremos o nosso próximo. Davi, ele teve obediência às Escrituras? Davi, ele foi uma pessoa obediente às Escrituras? Não, pois Davi descumpriu um dos mandamentos do pai: não matarás. Davi, ele não obedecia às Escrituras. E assim, Davi não tinha amor pelas pessoas. Davi não tinha, pois todo aquele que obedece os mandamentos, esses são verdadeiros e tem amor pelo próximo. Davi não teve isso. Davi tinha ódio
dos cegos e aleijados. Estes que o Messias curou, que o Messias libertou, que o Messias acolheu. Diferente do povo de Israel, porque o Messias disse: quantas vezes Israel, Jerusalém, eu quis abraçar o seu povo, mas vocês não quiseram que eu abraçasse vocês. Os cegos aleijados, eles quiseram abraçar o Messias. Eles quiseram seguir o Messias. Diferente desse povo de Davi, de Abraão, Isaac e Jacó, que não quiseram aceitar o Messias. Mas os cegos aleijados aceitaram o mestre. Mas o povo de Israel não. Por que será, irmãos? Porque este povo de Davi aí que tem ódio das pessoas que têm deformidade. São estes que fazem acepção de pessoas, que julgam diante da aparência do ser humano. O Messias disse: seus hipócritas, parem de julgar por aparência, pela questão física da pessoa. Porque o Messias, irmãos, lá em Isaías 53, no versículo do 2 ao 4, lá diz que o Messias, ele não era bonito fisicamente. O Messias, ele não tinha beleza e nem formosura. Entendeu? Então os judeus, eles rejeitavam o Messias. Porque os judeus, eles se importavam com a aparência física. Pois os cegos e os aleijados, que não tinham uma aparência agradável para os judeus excluíam essas pessoas do meio deles. E assim Davi disse que na casa de Deus não pode entrar cegos e aleijados. Sim, na casa de Deus, este Deus que habita em trevas. Pois em 1 Reis, capítulo 8, versículo do 12 ao 13, ali o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Eliseu, quis habitar em trevas. Este Deus que habita em trevas, sim, cegos e aleijados não podem entrar na casa deste Deus. Este Deus que habita em templos construídos por mãos de homens. Mas a verdadeira casa do Pai, aquele que fez céus e terra, aquele que o Messias, só o Messias veio revelar, este Pai, ele acolhe, ele aceita cegos, aleijados, pobres, deficientes. Porque para o Pai não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. O Pai, ele é bom. O Pai trata todos na igualdade. Diferente desse Deus de Davi. Porque quando o Messias veio aqui nessa terra, o Messias, ele foi até a casa do Pai. Que casa? Pessoas. Na casa do Pai é aceito os cegos e aleijados. Mas na casa deste Deus de Davi, não. Então, irmãos, pelos frutos se conhece a árvore.